Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, eu, Hugo Ataíde, juntamente com Dário Dias, estamos de volta com mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Hoje, para falarmos sobre drone e autopropelido, integração operacional na soja e no milho. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui presencialmente no estúdio da Rio Verde FM, a Rádio do Agro, Cristiano Lobo, engenheiro agrônomo, doutor em ciências agrárias, especialista em manejo de tecnologia de aplicação, instrutor Senar, pesquisador e consultor agrícola. É claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, da Elisângela Janide, gerente de comunicação e projetos, principalmente o Pronom lá do HCRV, Hospital do Câncer de Rio Verde, e a atualização da previsão do tempo com o doutor Fernando Cabral. Então perceba que, como de costume, você terá muita informação relevante nessa edição do Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, não vem sozinho, vem na companhia da Dares, e você pode acompanhar a gente através da frequência local do seu rádio, 100.9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Obrigado pela sua audiência. Saiba que também estamos transmitindo de maneira simultânea através da internet, o aplicativo Rio Verde FM, que você pode baixar e instalar no seu smartphone, assim conseguir acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também, saiba que também estamos transmitindo através do nosso canal no YouTube. Muito simples, Rio Verde FM lá na barra de busca do YouTube. O primeiro resultado, gente, não tem erro, já vai ser o nosso canal. Você vai clicar em cima, vai verificar antes de tudo se você está inscrito no nosso canal, viu? Inscreva-se, gente. Não vai tirar nenhum custo, nenhuma tarifa, não vai ter nenhuma mensalidade, mas para nós vai ter muito valor aqui no nosso dia a dia. Nos incentiva a trazer cada vez mais pessoas e assuntos relevantes aqui para o seu dia a dia. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação dos conteúdos que nós fazemos aqui na Rio Verde FM, sobretudo no programa Boa Tarde Produtor. E através desta transmissão simultânea lá no YouTube, que você pode e deve fazer parte aqui da nossa bancada, deixando o seu comentário, o seu crítico, o seu elogio, a sua sugestão de pauta, de convidado, qual é o assunto que você quer saber mais aqui no nosso programa, qual é o convidado, a personalidade que você quer ver aqui na nossa bancada, de forma online ou de forma presencial. Diz pra gente lá, participe conosco através dos comentários no YouTube. Você pode participar também através do WhatsApp 649-9949-1009, também registrando aí a sua mensagem. Bom, e para você que gosta de acompanhar notícias, ficar por dentro das novidades de maneira muito dinâmica, rápido, na palma da tua mão, @rioverde.fm lá no Instagram é o seu lugar. É por lá que nós publicamos os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passam pela nossa bancada aqui diariamente. Então, siga lá, @rioverde.fm. E já que vai estar no Instagram, siga também os apresentadores do Boa Tarde Produtor, @Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. Ela que eu quero dar uma saudação muito especial nessa edição do Boa Tarde Produtor. Dares, minha parceira, seja bem-vinda à nossa bancada. Oi, Hugo Ataíde, boa tarde pra você. Segunda-feira, segundamos, né? Segunda, muita água passar debaixo dessa ponte aí durante essa semana, hein? Com certeza. E o convidado, ele tem 1001 utilidades, você viu aí, né? A descrição do cara. Eu tô vendo ele aqui. Doutor, né? Doutor, com doutorado e tudo, hein? Exatamente. E um boa tarde especial para você, né? Para o empresário rural que faz o agronegócio acontecer tanto dentro quanto fora da porteira. Para você que está no ecossistema do agronegócio brasileiro, boa tarde para você que está, né, na frequência 100.9, para você que nos acompanha através do nosso aplicativo e também a terceira opção, que é o nosso canal no YouTube. Saiba que é um prazer, é uma honra ter você conosco de segunda a sexta-feira e saiba que a sua participação conosco é fundamental. Participação como, Dares? Através de um comentário que você deixa pra gente, de um elogio, de uma oportunidade de melhoria ou um convidado que você queira ver na nossa bancada. Qual que é o tema de relevância para você? Quem seria a pessoa para ser entrevistada? Manda pra gente. O telefone para contato é o 649 9949 1009. Repetindo para você, 649 9949 1009. E hoje, Hugo Ataíde, Cristiano Lobo, o nosso tema, ele acompanha uma transformação.
ela é silenciosa? Não é silenciosa? O Cristiano vai responder essa pergunta para a gente daqui a pouco, mas é importante dizer que ela está acontecendo nas nossas lavouras, que é a integração entre drones agrícolas e pulverizadores autopropelidos na soja e também no milho, né? Então, mais do que tecnologia, nós estamos falando de estratégia, isso mesmo. Hugo Ataíde, gestão, estratégia e planejamento. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Então é necessário a gente entender que em um cenário onde o clima está imprevisível, janelas cada vez mais curtas e custos pressionando o produtor rural, aplicar no momento certo passa a ser tão importante quanto o próprio insumo utilizado. Ou seja, novamente, nós estamos falando sobre a importância do manejo correto de uma lavoura, né? Mas até que ponto uma tecnologia substitui a outra? Será que substitui? Será que sim? Será que não? Ou será que o verdadeiro ganho está na combinação, na inteligência dessas duas ferramentas, né, para aumentar a eficiência, reduzir perdas invisíveis e proteger a produtividade? O Cristiano vai responder isso para a gente daqui a pouco, né? É sobre operação, decisão e o futuro da agricultura que começa a nossa conversa de hoje. Hugo Ataíde, a formalidade, por favor. Vamos lá, vamos trazer aqui um pouquinho, né, do currículo, da história, da trajetória de Cristiano Lobo, ele que é engenheiro agrônomo, doutor em ciências agrárias, com especialização em manejo de plantas e tecnologia de aplicação. Ele atua há mais de 10 anos como instrutor do Senar, possuindo ampla experiência prática na operação de pulverizadores autopropelidos. É também empresário à frente de uma empresa voltada à pesquisa agrícola e consultoria técnica, desenvolvendo soluções aplicadas para o aumento de eficiência e produtividade no campo. Cristiano Lobo, seja bem-vindo à bancada do Boa Tarde, produtor, mais uma vez, pela primeira vez no ano de 2026, né? Obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Hugo. Uma satisfação estar aqui com você, Dares. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado também a todos que vão nos ouvir, né? Pelo tempo dedicado e poder trocar informação conosco, né? Certamente, a gente vai falar muito, né, Dares? Vamos sim. Ô Cristiano, a primeira pergunta, vamos lá. O drone, ele é moda ou ele é uma ferramenta de trabalho que chegou para ficar? Vai substituir alguma coisa? Não vai? Vai agregar valor? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, vamos lá. Hoje o drone, ele não é moda. Hoje, em 2026, ele é uma ferramenta que já vai ficar. No entanto, ele chegou no Brasil, vamos falar no Brasil, em torno de 2015, que começaram as aplicações com drone. Lá naquele momento, gente, foi modinha. Lá naquele momento, muita gente entrou no mercado, achou aquilo ali muito interessante, bacana, novidade. E o drone, ele pegou um sentido inverso de todas as tecnologias. As tecnologias, primeiro, elas nascem, desenvolvem e depois elas vão para o mercado. O drone, não. Ele veio para o mercado, depois ele nasceu e desenvolveu. Os chineses foram lá, fabricaram, mandaram para o mercado e a turma aderiu. Então, lá em 2015, 16, realmente. Só que hoje não. Hoje a tecnologia, ela se consolidou, certo? A indústria aperfeiçoou. O mercado, né, aderiu e principalmente os técnicos, né, começaram a entender. Então eu acredito fielmente que hoje o drone, ele é uma tecnologia que ele veio, chegou e vai ficar no mercado. Isso aí sem sombra de dúvidas. Ou seja, ele é uma ferramenta de trabalho. Importantíssima. É uma ferramenta de trabalho importantíssima que encontrou o seu nicho de mercado. Você comentou na pergunta, né? Vai substituir? Olha, não acredito na substituição. Não acredito. Eu não acredito que o drone vá substituir o autopropelido, que vá substituir o avião agrícola, mas são tecnologias que elas precisam coexistir. Porque dentro do cenário agrícola existem muitos gargalos que uma ferramenta sozinha, gente, não vai dar conta de suprir. Eu vejo isso como uma lógica realmente da caixa de ferramentas. Eu falo isso sempre
Sempre que eu uso essa analogia também muito no mercado financeiro, mas eu acredito que é aplicável aqui. Você faz tudo com alicate, ô Cristiano? Quando você tem uma caixa de ferramentas, você faz tudo com alicate? Não, tem coisa que você vai fazer com a chave inglesa, tem coisa que você vai fazer com a chave de fenda. Exatamente. Então, e às vezes você vai usar todas essas chaves, né, esse conjunto de chaves para chegar a um resultado. Faz sentido isso também, essa analogia, falando agora em drones, você falou que não acredita na substituição, mas faz sentido isso complementando uma outra forma de aplicação, outra forma de manejo? É assim que funciona? Faz muito sentido porque se nós pegarmos o avião agrícola, eu vou falar dele também para não ser tendencioso só para o autopropelido, né? Ele tem suas vantagens, mas tem limitações. O autopropelido, ele tem inúmeras vantagens técnicas operacionais que provavelmente nós vamos comentar mais para frente. Mas vai ter uma meia dúzia de situações que o trabalho dele pode ser limitado em função de condições de clima, de solo, a logística. Então, é a hora que o drone ele vai dar suporte para esse grande produtor, porque a pauta central nossa é soja e milho, então nós estamos falando de grandes produtores. Ele vai dar suporte para esse produtor, né, para o operacional dele, para que ele consiga desenvolver a atividade em tempo hábil, que muitas vezes a gente sabe que isso é um limitante muito grande para a agricultura. Então, olha só, a agricultura ficou mais dependente do timing correto, né? O momento, não só o que fazer, mas quando fazer no momento correto. Chuva irregular, pressão de doenças, imagens apertadas não permitem atraso. Diante desta afirmação, Cristiano, minha pergunta é: hoje o maior risco produtivo está no produto aplicado ou no momento da aplicação? O que mudou nos últimos anos? Olha, os produtos, eles são excelentes. Eu sempre falo isso, não tem produto ruim no mercado, gente. Tem produto com a sua qualidade específica e ele vai ser posicionado para aquela situação. Todo mundo é bom, certo? O time, esse é um fator decisivo. Afinal de contas, inseto, planta daninha e doença não segue o nosso calendário, não tem feriado e dia santo, né? Parece piada, mas não é. Então, ele tem um ciclo dele de desenvolvimento e nós temos que fazer o planejamento produtivo desde o plantio até a colheita, já imaginando, claro que a gente tende a não calendarizar as atividades de aplicação, essa é a tendência técnica, mas nós precisamos ter um calendário, saber quando que nós vamos entrar com base no comportamento dos insetos. Então, o time é essencial. Se a gente perde o time, a gente compromete o quê? A eficiência do produto, a dita qualidade do produto que eu acabei de comentar, certo? E junto com o time, né, está o método de aplicação a ser empregado. Eu vou usar um drone agrícola, eu vou usar um avião, um pulverizador autopropelido. Cada um vai ter o seu ponto de qualidade em uma situação específica. Então, os produtos são muito bons. Por isso que eu acredito que as aplicações, elas mesmo às vezes tendo falhas, pequenas falhas, ainda atinge o resultado final, certo? Ô Cristiano, interessantíssimo o que você falou. A gente tá vindo aí de uma primeira safra, da safra de verão, com a janela apertadíssima para o plantio do milho, né? Então, o time já diminui, ou seja, é uma reorganização de um planejamento, de um projeto. E aí, eu planto rápido, mas eu não manejo rápido. Ou seja, é o que você acabou de falar então. A eficiência se perde no meio do caminho, é isso mesmo? Exatamente. E tudo, esse comentário que você fez, ele nasce no planejamento operacional da propriedade, ou seja, na definição da capacidade operacional dos pulverizadores. É uma realidade na agricultura de uma maneira geral, né, na agricultura de larga escala. O produtor, ele tem geralmente menos pulverizador do que a área. E faz todo sentido. Sim. Afinal de contas, a gente larga um pulverizador novo aí a R$2 milhões, se eu não estiver enganado. Então ele quer otimizar isso. Aí a gente chega num ano desse, que foi bom de chuva, atrasou no início, foi bom de chuva, tá atrasando no final. O produtor, ele tá tendo que tirar a soja, colocar o milho. Aí ele tem o parque de máquinas dele de
semeadora que normalmente ele tem mais semeadora do que área. Geralmente, no geral, é assim que funciona. Aí o cara planta em 7, 14, 21 dias. Só que a gente tem que lembrar que a primeira área que eu apliquei o manejo fitossanitário, eu preciso ter pulverizador para voltar nessa área no dia número 17. Essa seria a ideia central. Por quê? Período de carência dos produtos. Vocês entendem aonde que tá aí? Você fechou o raciocínio. Aonde que tá a diferença, o gargalo? A gente planta rápido demais. Mas não maneja na mesma... Mas não temos máquina para manejar na mesma velocidade, porque eu tenho que voltar no dia 17. Só que de noite tem limitação. Debaixo de chuva eu não aplico. Tem uma hora de sol quente. Ah, minha gente, que hora que eu vou para aplicar? Aí o gargalo aperta. Perfeito, Cristiano. Em situações que o autopropelido deixa de ser limitação mecânica e ele passa a ser limitação operacional por conta do solo e do clima, como que resolve isso? Então, autopropelido. Quando eu falei que no começo que eu não acredito na substituição, por quê? O autopropelido é uma ferramenta que ele tem capacidade de 2 a 4.500 litros, certo? Uma barra de 30 metros, então não existe discussão. A agilidade dele é muito maior e ele será o grande método de aplicação deste produtor de larga escala. Porém, contudo e todavia, o autopropelido, áreas menores, áreas que têm um talhão muito desenhado, muito recortado, bordadura, operador não detesta fazer bordadura e produtor também, faz porque precisa. Gasta muito tempo. A manobra é complexa, A manobra é complexa. Na manobra, pra vocês terem ideia, o amassamento causado por um pulverizador, ele larga, certo? Em 2,64 sacos. Quando eu falo larga, é porque é só em linha reta. Eu não fiz essa conta considerando manobra. Na manobra, isso dobra a proporção. Ou seja, será que o drone ele encaixa lá nesse ponto? Outra coisa, em algumas regiões, choveu, uma chuva mais densa, mais forte, meio-dia, 1 dia, 2 dias, sem poder entrar. Não roda, esquece, Não roda. né? Normalmente a gente usa matematicamente uma largura de 50 centímetros para o amassamento do pulverizador. Aí quando tá molhado, você pode largar 70, 80, porque vai fazendo o que a gente chama de facão. O pulverizador autopropelido se tornou uma limitação nessa situação. Sim. Quem que vai me socorrer numa situação dessa? O drone? Pronto. O drone, né? É uma ferramenta que não vai substituir ele, mas nesses pontos ele complementa. Enquanto esse pulverizador está sendo direcionado para áreas maiores, linhas mais compridas, o drone está fazendo recorte, está fazendo bordadura, está fazendo a beirada do mato, a beirada da reserva. Pronto. A atividade parou? Não, de forma alguma. Ela ganhou corpo, né? Ganhou corpo. Ela passou a girar de uma forma distribuída. Ô Cristiano, beleza, você falou das limitações ali do autopropelido, né? Em que momentos eu vou poder usar o drone. Mas em que momentos eu não é indicado o uso do drone? É indicado o uso do autopropelido, por exemplo? Vamos fazer a pergunta inversa agora. Tá. Em termos de indicação técnica, né? Eu vou falar de indicação técnica. O drone, ele é uma ferramenta excelente que pode proporcionar uma aplicação ótima. Mas ele é muito suscetível às condições climáticas, e aí eu tô falando de umidade, temperatura e vento, certo? Então, o drone, ele não deve ser utilizado de maneira nenhuma em horários muito quentes, em horários de vento muito forte, porque a perda, Hugo, vai ser altíssima. Mas o autopropelido pode? Não, a questão é a seguinte... A verdade é a seguinte, nem sempre o produtor ele consegue aplicar só nas horas ótimas, porque eu acabei de comentar que tem um déficit de área para a máquina. Então, minha gente, não tem jeito, o produtor que está ouvindo sabe disso, ele tem que começar às 8, acabar às 18 e, né, vamos torcer para dar tudo certo. O drone vai entrar naquele horário crítico? Não, tira ele, porque aí eu garanto para você que o índice de
ineficiência vai ser altíssima. Aí quem que vai suprir naquele momento? O pulverizador, que ele não voa, ele anda, barra mais baixa, a 1 metro de distância do alvo. Então, nesse contexto aí, tecnicamente, o drone não é recomendado. Olha só, o nosso tema em pauta é drone e autopropelido, integração operacional na soja e no milho. O nosso entrevistado é o engenheiro agrônomo Dr. Cristiano Lobo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade a esse papo. Fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a rádio do agro. Eu, Hugo Ataíde, juntamente com o Dares Dias, estamos conversando sobre o nosso tema em pauta, que é drone e autopropelido, integração operacional na soja e no milho, com o nosso entrevistado, o engenheiro agrônomo, Dr. Cristiano Lobo. E Dares, antes de darmos continuidade a esse assunto, tem participação aí, né? Tem sim, Hugo, que na verdade até é uma utilidade pública, né? Você sabia que você pode destinar parte do seu imposto de renda ao Hospital do Câncer de Rio Verde? Sim, é muito possível, através do Pronom, né? Você direciona parte do seu imposto de renda sem custo extra. É muito simples, é legal e transforma imposto em cuidado e esperança. Vamos ouvir o que a Erisângela Janide, gerente de comunicação e projetos Pronom, tem a nos dizer. Olá pessoal, eu sou Erisângela, gerente de comunicação e projeto do Hospital do Câncer de Rio Verde. É um prazer estar nessa rádio que acolhe tão bem o nosso hospital. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a oportunidade que pode transformar a saúde da nossa região, sem custo adicional para as empresas e pessoas físicas. O Hospital do Câncer de Rio Verde foi aprovado no projeto Pronom, um programa do governo federal que permite que as empresas tributadas em lucro real direcionem até 1% do imposto devido para os projetos oncológicos. E pessoas físicas também, que fazem declaração completa, também pode direcionar o seu imposto. É importante deixar claro, pessoal, que não é uma doação extra. É um imposto que já seria pago sendo investido aqui na nossa região. Esse projeto ele vai viabilizar equipamentos essenciais para fortalecer o diagnóstico e o tratamento do câncer, para a gente poder conquistar a nossa tomografia e ressonância. E aqui eu faço um convite especial aos nossos contadores de Rio Verde. Vocês têm papel fundamental. Muitas empresas ainda não sabem que pode transformar imposto em investimento social local. É um processo legal e seguro e regulamentado por lei. Se você é empresário, contador ou contribuinte e quer saber mais como participar, procure o Hospital do Câncer no 3612-2400. Porque quando o imposto fica aqui na cidade, ele vira cura, vira transformação. O meu muito obrigada. Até mais. Erisângela, muito obrigada pela sua participação conosco, e você que vai fazer a declaração do imposto de renda, converse com o seu contador, porque essa doação ela pode ajudar a salvar muitas vidas aqui na nossa cidade, no nosso Hospital do Câncer de Rio Verde. E para mais informações, você pode ligar no 64 3612 2400. Dares, dando continuidade ao nosso papo aqui com o Cristiano Lobo, né? A gente vai falar agora nesse bloco sobre precisão e economia, a aplicação localizada, né, doutor Cristiano? Porque quando a gente para refletir, o produtor rural ele não quer somente tecnologia. Ele não compra uma máquina porque, melhorou isso, mudou uma coisa ali na interface. Não, ele quer saber o que essa tecnologia vai trazer de eficiência para ele. Quantas sacas a mais por hectare vai produzir, né? Então, a aplicação localizada realmente reduz custo ou ainda é algo experimental dentro da soja do milho, doutor Cristiano? Então, Hugo, não é algo experimental, né? O drone, uma das inúmeras vantagens que ele pode trazer no sistema operacional é a questão da aplicação localizada. Inclusive, tem algumas empresas, né, propriedades rurais grandes, diga-se de passagem, né, que já trabalham com drone nessa vertente. Um dos grandes problemas, se não é o maior problema que a gente tem hoje, é controle de plantas resistentes, certo? Isso aí já virou piada na boca do produtor e dos técnicos. Só que tem um detalhe, né? O custo de químico em 1 hectare safra de soja vai girar mercado de Rio Verde em torno de R$800. Se a gente pega o manejo de plantas daninhas, um manejo bem feito, ele vai girar em torno aí
de R$200, R$250. Ora essa. Só que se a gente pega uma área, 500, 1.000, 1.500 hectares, o produtor ele tem toda a área forrada com planta daninha de difícil controle? Não tem. Só que nas ferramentas atuais, o autopropelido, o pulverizador de arrasto, enfim, ele precisa aplicar em toda a área. Não tem jeito. Então ele vai estar colocando produto onde não precisaria deste produto. Tirando as questões ambientais e da microbiota do solo, que a gente até comentou antes aqui da agricultura regenerativa, isso não é benéfico. Eu colocar ali o que não precisa naquele momento. Aonde que o drone vai entrar nisso? Justamente em fazer a aplicação nas manchas e nas áreas que tem planta daninha. Isso gera uma economia. Tem um grupo gigantesco aí no Brasil que tem uma matéria que foi veiculada que eles chegaram a economizar 90 milhões ano, mas não só por causa do drone, né, gente? Não é isso. Alta tecnologia, o uso de tecnologias voltadas para agricultura de precisão e o uso do drone para fazer o controle de planta daninha de forma localizada. Doenças e insetos, existe esse precedente? Existe. Só que ainda é algo muito incerto, é algo muito experimental, até porque pela dinâmica desses organismos. Ô Cristiano, e uma dúvida que surgiu aqui do nada, tá? Não tá na pauta, mas vamos lá. A gente entrevistou alguns técnicos da Ihara, alguns engenheiros agrônomos, e eles sempre falam pra gente que o tanque de guerra, o caruru, ele é dificílimo de controle pela alta... Como é que fala? Proliferação dele, isso, né? Ele consegue se proliferar muito rápido. Muito rápido. Como que controla um caruru numa lavoura dessas, por exemplo? Como é que é a aplicação de precisão para essa erva daninha, para essa praga? O caruru é algo bem particular porque ele é um tanque de guerra. Ele tem uma capacidade de reprodução muito grande e ele tem características morfológicas, raiz, velocidade do crescimento de raiz, serosidade na folha que fazem com que... assustadoras. É o seguinte... O manejo dele e de outras plantas, eu entendo que hoje não é um manejo pontual, Dares, é um manejo continuado. O produtor ele precisa ver o cenário como um todo. Ele precisa ir lá na entre-safra, certo? E fazer o manejo outonal, ou seja, o manejo de plantas daninhas na entre-safra, para diminuir população e diminuir sementeira. Nós precisamos reaprender a usar os herbicidas pré-emergentes, certo? Usar os herbicidas pré-emergentes para controle dessa sementeira. A tecnologia trouxe para nós aí cultivares de soja com resistência, com tecnologia a herbicidas, que nós precisamos usar também para que a gente possa usar herbicidas que de fato têm eficiência nesse produto, nessa planta. E após isso, depois da gente adotar essas ferramentas, fazer uma dessecação bem feita de plantio, só que aí nós temos, agora eu vou puxar para o meu lado, né? Agora nós temos que ter cuidado com a tecnologia de aplicação. Para vocês terem ideia, isso é física e existem dados que provam isso. A gente pode perder até 40% do volume aplicado se eu tiver numa condição de temperatura de 32 graus com 50% de umidade, gente. Eu posso perder até 50%. Então a tecnologia de aplicação diz que eu tenho que controlar essas plantas num bom horário, com um bom tamanho de gota, usar um adjuvante bem feito, para que a gente consiga, talvez, a médio prazo, diminuir o impacto dessa planta, viu? E quando a gente fala, né, em redução de até 30%, 50% de herbicida, qual que é o fator decisivo, Cristiano? Tecnologia do drone ou qualidade do diagnóstico agronômico? Os dois. Primeiro, qualidade do diagnóstico agronômico. Antes de eu discorrer, vou explicar aí essa redução do herbicida para às vezes, né, não causar ter uma interpretação equivocada. Nós não estamos falando, né, de reduzir dose do herbicida. Nós não reduzimos dose do herbicida. A gente está falando de manejo bem feito. Reduzir a quantidade de produto aplicado em função da área aplicada que eu vou reduzir. Eu iria aplicar em 2 hectares, fiz um mapeamento bem feito,
fiz um mapeamento bem feito, e aí eu vou fazer o quê? O controle somente naquele 1 hectare. E aí nós estamos falando de reduzir o uso em 30%, 40% do herbicida. Isso depende de uma boa equipe de campo, depende de profissionais que estejam engajados com o negócio, um mapeamento bem feito. Preciso de tecnologia, porque eu vou precisar de um drone com uma câmera de alta qualidade para fazer esse mapeamento e identificar essas plantas daninhas. E aí eu preciso de um equipamento que suporte esse tipo de tecnologia, esses mapas, e preciso principalmente de uma equipe do drone, piloto e assistente que de fato dominem não só o drone, mas a tecnologia de aplicação, para eles entenderem se de fato o que eles estão fazendo é o que é necessário. Me diz uma coisa, doutor Cristiano, o que muda na tomada de decisão do produtor quando ele passa a tratar apenas 30%, 40% da área, por exemplo, como é o caso que você deu aqui, em vez do talhão inteiro? Como que ele toma a decisão nesse sentido? A partir do diagnóstico, obviamente, né? Mas como que ele passa a falar assim, não, o diagnóstico tá feito, a minha equipe diagnosticou aqui, tomada de decisão funciona de que forma? Essa tomada de decisão, Hugo, ela tem que ser, ela não acontece de um dia para o outro, um dia para o outro é demais, né? Mas de uma semana para outra, num monitoramento de rotina. Essa tomada de decisão, ela tem que ser muito planejada. Se eu vou começar a planejar para a safra 2026, 27, eu já teria que começar esse trabalho agora em 2025, que já foi, né? Em 2025. Eu preciso de todos os mapas do talhão, eu preciso de um histórico, né? O produtor precisa fazer um levantamento de histórico, né? De planta daninha que ele tem na área, os talhões, a densidade de plantas, os produtos que ele já aplicou, as plantas que de fato causam problema, para aí sim, né? No ano seguinte, ele começar esse trabalho. Aí ele vai começar esse trabalho agora em 2026, manejo outonal, ele já vai escolher o cultivar, e aí sim, com toda essa prévia feita, na hora de fazer o levantamento de produtos, aí ele toma a decisão, ele vai precisar do equipamento, obviamente, né? Ele toma a decisão de fato, aplicar ou não aplicar localizado nos talhões. Não tem como ele tomar essa decisão de forma muito rápida, sabe? Isso aí é uma coisa que tem que ser muito bem planejada. Até porque, se for uma decisão tomada sem estudo, sem um planejamento muito bem feito, pode ficar pior do que a encomenda. Porque ele pode não aplicar onde deveria aplicar e aí depois ele tem uma incidência de planta lá que ele não consegue controlar. Ô Cristiano, você só reforçou nessa pergunta que o Hugo fez o que você falou no primeiro bloco, que você repetiu no segundo bloco. É necessário ter manejo da lavoura 365 dias por ano. Por quê? Porque ele tem que manejar bem na safra e manejar muito bem na entre-safra, porque ele está pensando na safra do ano seguinte, né? Exatamente. A agricultura, ela é bem interessante porque, assim, a gente brinca, né? Fala que tem o depende, mas literalmente depende. Depende. A minha safra 2026 vai depender da safrinha 2026, né? Que vai depender da safra 2025. Então, todo o manejo sanitário que eu vou fazendo nas safras, eu vou refletir na safra seguinte. Na safra seguinte. Exatamente. Então, é extremamente importante a gente ter tecnologia? Sim, claro. Mas a gente precisa também de pessoas e profissionais qualificados para, de fato, entender e saber tomar a decisão da forma mais assertiva possível. Ô Dares, antes de encerrar esse bloco aqui, eu queria só uma curiosidade, também não tá na pauta aqui, mas você falou da importância ali de ter dados, de conhecer ali a sua área, né, de certos comportamentos, porque uma área é muito grande, né, tem um lugar onde funciona assim, outro que funciona assado. E você dá a importância de ter dados compilados de histórico ali para facilitar o diagnóstico e a tomada de decisão do produtor na hora de fazer uma aplicação, né? Como que ele pode compilar esses dados? Como que ele pode ter um histórico da sua área ali? Como que ele pode avaliar isso, armazenar isso e avaliar isso no momento oportuno? Então, Hugo, a tecnologia ela é fantástica, né? Porque hoje a agricultura de precisão,
a gente tem condição de fazer mapas, né? E esses mapas, eles nos permitem, né, identificar todos os pontos de atenção da área. Existe no mercado plataformas, né? Plataformas online e até offline, que nos permite criar esses mapas, certo? E dentro desses mapas a gente criar inúmeros serviços, inúmeras funções específicas. Para quê? Para a gente armazenar todas as informações coletadas. Essas plataformas geralmente estão ligadas com aplicativos que trabalham on e offline. Então o técnico vai ter um acesso a esse aplicativo, ele vai fazer o monitoramento dessa área, vai lançar nesse aplicativo, vai subir para a nuvem quando tiver internet, pronto. Todos os dados, porque já era essa história assim, existe, claro, né? Mas no mundo que a gente vai vivendo já era essa história de prancheta e papel, né? Nós estamos numa era diferente, que hoje nós temos essa tecnologia e várias propriedades já trabalham assim. Os técnicos, eles vão rodar o talhão, já tem tudo mapeado, vão fazer o monitoramento de planta, de doença e de inseto, vão lançar isso nos pontos pré-estabelecidos, vai para a nuvem, o tomador de decisão, ele tem acesso, todos os dados já vão ser compilados, já vai lançar, já vai gerar nível de controle, nível de infestação, e ele já tem todas essas informações de maneira compilada, gráfico gerado, para ele somente tomar a decisão. Então hoje a tecnologia nos permite isso de forma muito fácil. E detalhe, né? Essa IA também, se você souber pedir, claro, ela vai te ajudar a desenhar possíveis cenários também, né, Cristiano? Esses dias eu treinei, eu estava brincando lá com essa tal da SA, mas para criar a planilha, criar método, ferramenta, eu fiquei chocado e achei muito legal isso. Eu falei, que coisa interessante. Já existe, Dares, já existe, já é possível utilizar, saiba utilizar e utilize com bom senso. Senhor Cristiano Lobo, tem este cenário. Decida o melhor para você. Exatamente. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Muito bom. Agora a gente tem um recadinho para você que é cooperar no Sicoob Cred Rural. Você pode transformar o seu investimento em prêmios dos sonhos. Sim, é muito possível. Através da campanha de capitalização, seu futuro mais forte, sua garagem mais potente. Cooperado, é muito simples e muito fácil participar. A cada R$1.000 integrados ao capital social, você recebe um cupom. E a cada R$10.000, você tem um cupom extra. E os prêmios? Eles realmente chamam muita atenção. É uma caminhonete Ram, um Chevrolet Onix e uma moto Honda CG. A campanha, preste atenção, hein? Ela vai até o dia 9 de abril. O sorteio acontece dia 10 durante a Tecnoshow. E você que é pessoa física e pessoa jurídica estão aptos a participarem. Então, fortaleça seu futuro, concorra a grandes prêmios e viva essa grande oportunidade com o Sicoob Cred Rural. A gente vai para mais um intervalo e voltamos em seguida. Continue conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Eu, Hugo Ataíde, juntamente com o Dares Dias, estamos conversando aqui sobre o nosso tema em pauta, que é drone e autopropelido, integração operacional na soja e no milho, com o nosso convidado, o engenheiro agrônomo Dr. Cristiano Lobo. E Dares, antes de darmos continuidade a esse assunto, tem participação aí, né? Temos sim, Hugo. Como de costume, né, segunda-feira é dia de atualização da previsão do tempo com o Dr. Fernando Cabral. O Dr. Fernando, você já sabe, né? Ele é coordenador de inovação tecnológica no SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Olá, amigo produtor, ouvinte da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, no Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo nessa nossa semana aqui no Sudoeste, no Sul e no Oeste do estado de Goiás. Bom, pessoal, a semana passada a gente fechou ela com chuvas, né? Iniciou numa maior estabilidade atmosférica e fechamos a semana aí com a presença de chuvas e maior estabilidade aqui na nossa região. Essa semana ela já é diferente, né? Ela inicia e permanece com chuvas, né? Ao longo aí de toda a semana. Claro que a gente vai ter períodos ali de maior probabilidade, mas ao longo de toda ela pode ter aí ocorrência de chuvas, né? Então ainda regiões, produtores, por exemplo, que estão tendo a necessidade de efetuar a colheita, por exemplo,
vai ser uma semana de dificuldade para essa operação, ou mesmo as operações de pulverização, porque as condições atmosféricas, de um modo geral, não serão favoráveis para isso. A gente vai ter uma redução média da temperatura na semana, vai ser uma semana de alta umidade relativa do ar, bastante presença de chuvas, né? E também de bastante nebulosidade ao longo da nossa semana. Bom, vamos aqui para os destaques então, né? Segunda-feira e terça-feira, né? Hoje, terça-feira, são dias aí com bastante probabilidade de ocorrência de chuvas de uma forma generalizada, tá? E vai um detalhe que pode haver, né, a ocorrência aí de eventos extremos, tá? Aqueles eventos de chuva muito abundante, um curto espaço de tempo, rajadas de vento, né? E tem até a probabilidade da ocorrência de granizos em áreas localizadas, tá? Então vamos ficar muito atentos a essas situações, são 2 dias aí, vamos dizer assim, de alerta, de atenção para essas ocorrências, seja no campo, seja na zona urbana, tá? A quarta-feira diminui um pouquinho essa probabilidade, né? Ainda ocorrem chuvas, mas elas diminuem de uma forma mais significativa. Isso se mantém de um modo geral em torno de quinta a sexta-feira, e depois entre sexta-feira e sábado a gente volta a ter novamente, né, uma elevação aí da probabilidade de ocorrência de chuvas mais abrangentes, junto com eventos aí extremos de chuva, de rajadas de vento, enfim, aqui em nossa região, tá? Nesse final de semana, por exemplo, né, de quinta para frente, né, sexta, sábado, as temperaturas máximas não devem, por exemplo, superar os 30 graus. E ao longo de toda a semana, bastante nebulosidade. Então, vamos ficar bastante atento a essas condições, né? Muito bom apresentar chuvas em virtude da necessidade da nossa segunda safra, mas nós podemos vir aí com eventos, né, extremos, ou esse tipo de intercorrência, né? Essa conjectura nessa semana se deve-se, né, a avanço aí de sistemas vindo do Atlântico, por exemplo, e a mesma probabilidade também de uma formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até mais. Doutor Fernando Cabral, muito obrigada pela sua colaboração conosco e até quarta-feira. Doutor Fernando Cabral, obrigado por participar recorrentemente aqui conosco no Boa Tarde, Produtor. O doutor Cristiano, dando continuidade aqui ao nosso assunto, né, vamos falar nesse bloco sobre integração operacional e decisão estratégica no campo. Em alguns momentos aqui no nosso papo a gente falou, né, de como os drones serão mais uma ferramenta, mais uma opção para ser utilizados em determinadas situações e que depende de cada caso, mas ele vem para agregar, né? Mas na prática da lavoura de soja e de milho, como que o produtor deve dividir as funções entre o drone, o autopropelido, para ganhar eficiência operacional sem aumentar os custos? Vamos lá, Hugo. O drone, eu vou comentar uma desvantagem dele em relação às grandes áreas. Na verdade, não é novidade para ninguém. O drone ele tem uma capacidade volumétrica baixa. Uhum. Nós estamos falando de 20 litros, hoje tem equipamentos com 100 litros de capacidade. Então, pensando no grande produtor, a balança fica desleal. Uhum. Então, o drone, pensando no grande produtor, ele vai se encaixar de que maneira? Área de pivô, áreas menores, bordadura, certo? Beira de talhão. Então ele vai dividir de maneira o quê? Que o drone vai ficar com as áreas menores, mais difíceis de serem feitas, certo? E o pulverizador vai ficar com as áreas maiores, que precisa de dinâmica de tempo. Muitas vezes o produtor ele tem várias áreas. Uma aqui, uma daqui 20 quilômetros, outra daqui 15 quilômetros. E ele tem um equipamento, 2 equipamentos, conforme a área. E esses equipamentos, eles têm que andar juntos e, no máximo, se ele tiver 2, se separa. Só que ele pode estar tendo necessidade de entrar em 2 áreas ao mesmo tempo. E aí? E aí? Ele vai ter um pulverizador de R$2 milhões sobressalente? Ele vai ter que ter um outro caminhão-pipa? Ele vai ter que ter um outro trator sobressalente? Ou será que um equipamento de 100 litros por hectare, que eu tô falando do maior, ele já vai conseguir fazer o quê? Dividir o pulverizador na área mais emergencial e o drone adiantando a próxima área numa distância um pouco maior.
E o detalhe é que o drone ele proporciona uma logística muito mais fácil, porque uma caminhonete dessas gabines simples aí, essas picapinhas, né? E uma carretinha vai carregar, enquanto o pulverizador, o investimento e a logística é muito mais difícil. Então, esse é um início dessa divisão de trabalho, né? Ô Cristiano, a gente está falando do grande. E como é que é essa matemática do pequeno produtor? Então, o pequeno produtor, vamos pegar na nossa realidade, né? Rio Verde, Sudoeste Goiano. Eu vou criar uma regra, né? Vamos falar que esse pequeno produtor, eu tô vendo ele de 500 hectares para trás. Sim. 500, 400. Gente, o drone ele encaixa perfeitamente como principal método de aplicação desse perfil de produtor. Ou seja, aí ele vira protagonista do negócio. Vira protagonista do negócio, porque para um produtor de 500 hectares, para ele chegar num autopropelido, fabricado no ano 2000, que já está bem defasada a tecnologia, é 400 mil. Uhum. Né? Agora, um drone de 40 litros consegue fazer essa área bem apertadinho, mas consegue. Ou seja, com o que ele compraria de um autopropelido, o valor que ele investiria no autopropelido, ele investe em 2 drones, um maior e um menor. Ou seja, esse pequeno produtor encaixa perfeitamente para ele, porque o nível de investimento é menor, certo? E a logística para ele vai ficar muito mais fácil. Uhum. Inclusive com uma tecnologia atualizada, né, de automação, enfim, assim. Exatamente. Por diante, né? A única preocupação, nem tudo são flores, né? Uhum. A preocupação que tem que ter é o seguinte: drone precisa de uma mão de obra qualificadíssima. Especializadíssima, Não né? pode ser meio qualificada, tem que ser qualificadíssima. Ué, doutor Cristiano, eu achava que era só pegar o controle ali e sair pilotando ali, não é não? Eu brinco geralmente nos treinamentos que eu faço, eu falo, gente, até o meu menino Esse de irmão 14 dele. anos voa um drone. Se eu pegar meu menino de 14 anos e pôr ele pra voar, não põe porque a ANAC não permite, mas se eu pegar ele ver eu fazendo, ele sabe. Uhum. Agora, só que ele não sabe tomar decisão. Ele não sabe todas as nuances. Então, voar o drone é obrigação. O negócio tá na gente conhecer todo o contexto. Afinal de contas, gente, o drone, ele é um drone usado para aplicar defensivos. Nesse aspecto, ele não é o protagonista. Quem é o protagonista é o quê? A lavoura, toda a parte agronômica. Principalmente quem pilota, né? Porque ele é decisivo para produzir mais ou pro caruru, pro tanque de guerra, continuar atacando, né? Não adianta o cidadão querer voar a 6 metros de altura, fazendo uma faixa de 10 com um vento de 15, esse caruru vai dar risada. Vai virar biotônico. Né? Boa. Ô, doutor Cristiano, e pensando nos próximos anos, hein, qual que será o modelo mais eficiente? Fazenda com máquinas competindo entre si ou sistemas integrados de aplicação orientados por dados e estratégia agronômica? Eu estou enfatizando os dados aqui só para a gente ver como é que vai ser isso, visualizar como é que vai ser isso no futuro, ou se isso já não acontece, né? Não acredito que os equipamentos vão competir entre si. Não é à toa que tem grandes fabricantes de pulverizadores aí no mercado que já se associaram a grandes fabricantes de drone, ou seja, as fabricantes de pulverizadores não querem fabricar drones, mas se associaram à empresa que fabrica porque eles já têm um drone com a marca dela. É combo, né? O famoso Isso. combo. Será que esse fabricante ele quer deixar de fabricar pulverizador? É óbvio que não, né? Mas ele já entendeu Que é necessário. e ele quer vender uma solução tecnológica, ele quer vender um pacote de solução. Uhum. Aí eu entendo que vai chegar um momento que esse produtor ele vai comprar esse pacote tecnológico, um pulverizador, 1 ou 2 drones, certo? E já existem aplicativos que permitem integrar, que ele vai fazer todo o mapeamento, né, o monitoramento dessa área, vai gerar essas informações, vai ter a tomada de decisão que precisa de uma pessoa, e essa pessoa vai direcionar o quê? A ferramenta de acordo com a necessidade agronômica. Uhum.
Às vezes vai ter situação técnica que seria mais interessante eu aplicar com drone. Gente, no algodão, já é famoso isso. No algodão, a melhor aplicação é a aérea com 2 lead cauda, para controlar bicudo. Pronto. Já tentaram fazer com pulverizador aplicando 50, não sei que milagre da ciência que acontece que não dá certo. Ou seja, vai chegar um ponto que esse tomador de decisão já vai direcionar o drone em função da necessidade técnica, do nível de infestação, do nível de dificuldade da praga em ser controlada. Ele vai direcionar, aqui vai ser drone, aqui vai ser pulverizador, aqui vai ser drone porque eu posso aplicar com 10 lead cauda, aqui vai ser pulverizador porque eu preciso subir para 50, 60 lead cauda, entendeu? Tudo com base em decisões técnicas. E quando a gente fala em agricultura de precisão, a IoT, que é a internet das coisas, a própria inteligência artificial, a automação dos equipamentos, os sensores espalhados pela propriedade rural, facilita essa tomada de decisão e até, como você bem disse, eu criar as regras necessárias, nesse cenário faça isso, nesse cenário faça isso, já vai facilitar muito, vai economizar tempo, vai economizar dinheiro, vai produzir mais. Faz sentido isso? Todo sentido. Eu não tô vendo a hora que vão começar a ter aplicativos que já conseguem fazer a diagnose de doenças, por exemplo, eu falo, já tem protótipos, né, mas assim, com o maior nível de acurácia possível. E isso já vai gerar uma outra informação, tudo em cima de quê? Dessa tecnologia. Então não vejo a hora que essa tomada de decisão vai ser facilitada em função da tecnologia. Olha só, tem uma dica para você agora, para você que acompanha ou quer acompanhar mais de perto o mercado imobiliário. A ADEME Informa é o programa que traz novidades, análises e dicas essenciais para quem acompanha o mercado imobiliário ou quer acompanhar mais de perto, seja para investir, morar ou empreender. No ADEME Informa, você fica por dentro das tendências, das oportunidades e de tudo que movimenta o setor. Então anote na sua agenda. Todo sábado, das 11 ao meio-dia, aqui na Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro, ADEME Informa, o seu programa sobre mercado imobiliário, tendências e oportunidades. Você tem um encontro marcado com Fausto Caparelli e companhia, todo sábado das 11 ao meio-dia, aqui na Rio Verde FM. Olha, o nosso tema em pauta é drone autopropelido, integração operacional na soja e no milho, com o nosso entrevistado, o engenheiro agrônomo Dr. Cristiano Lobo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, já retornamos, fique conosco. Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Eu, Hugo Ataíde, juntamente com o Dali Dias, estamos conversando sobre o nosso tema em pauta, que é drone e autopropelido, integração operacional na soja e no milho, com o nosso convidado, entrevistado aqui que está conosco na bancada da Rio Verde FM, o engenheiro agrônomo Dr. Cristiano Lobo. Dares, e olha só, a gente conversou tanto, nem vimos o tempo passar, né? Já chegamos na reta final do Boa Tarde Produtor. Doutor Cristiano, esse é o momento onde nós deixamos aqui os microfones da Rio Verde FM, do programa Boa Tarde Produtor, abertos para que você possa fazer as suas considerações finais. Depois de tudo isso que a gente conversou, um papo tecnológico, um papo falando sobre presente e futuro, sobre coisas novas e agricultura de precisão, o que você quer que esteja fixado na cabeça, na mente do produtor rural, do ecossistema do agro, que você quer deixar de mensagem aqui no Boa Tarde Produtor? Então, o drone agrícola, o drone de pulverização é uma ferramenta que já está no mercado, ela chegou para ficar. É uma ferramenta que tem um potencial de fazer aplicação de altíssima eficiência, mas fica o alerta para o produtor. Precisamos ter mão de obra qualificada e precisamos ser extremamente criteriosos quanto à tecnologia de aplicação. Porque para essa tecnologia ficar ruim é muito fácil. Nós precisamos ser extremamente técnicos. O drone não vai substituir pulverizador autopropelido e nem avião, ele vai ser um complemento, certo? Para essas duas ferramentas. E ele, principalmente, gente, ele é ele tem um ponto muito positivo para o produtor, que é a redução no investimento, um complemento que custa 250 mil frente a outro que custa 2,5 milhões, certo? E nesse complemento, o produtor ele vai ter um outro adicional, que é a redução no amassamento nas áreas que foram aplicadas com o drone, certo?
o que por safra vai gerar uma economia não, né? Mas vai retornar ao cofre valores que não iriam retornar. Então o produtor ele pode olhar com muito carinho para essa tecnologia que vai agregar muito, principalmente para ele acertar o time, para ele acertar mais ainda o time de aplicação, como a gente falou no início. Ô, doutor Cristiano, obrigado por estar conosco aqui no Boa Tarde Produtor. E fala pra gente como que o pessoal encontra você pra bater um papo, tomar um cafezinho, 2 dedinhos de prosa. Onde o pessoal te encontra? O Instagram, né? @prof.cristianolobo, certo? Manda uma mensagem lá. Lá vai estar meu trabalho, né? Algumas das informações que a gente compartilha e manda lá uma mensagem que a gente conversa mais e tira mais dúvidas. Maravilha. Dário, só nos resta agradecer e nos despedirmos. Isso mesmo, Hugo. E como passou rápido o tempo, né? Passou voando, hein? Muita qualidade. Voando igual um drone. Voando igual um drone. Um autopropelido, porque foi de muita precisão. Tá ficando bom isso aí, hein? Concorda, Cristiano? Concordo. Cristiano, muito obrigada por estar conosco. A gente sabe que a sua agenda ela é apertadíssima. A gente pensou em trazer você em outras datas, possibilidades, mas sempre viajando e sempre correndo atrás do time, né? Consultando empresários. Muito obrigada por estar conosco. A gente sabe que seu trabalho ele é um trabalho de precisão, realmente, literalmente falando. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo aqui. E a você, produtor rural, olha que bacana, você vai ter um combo de tecnologias, são tecnologias que se complementam e você já faz isso muito bem na sua lavoura, né? E a recomendação do Cristiano, pelo que a gente viu aqui, para você que é um médio produtor, o drone te atende muitíssimo bem. E claro, pessoas fazem parte do processo, então também uma consultoria agronômica muito bem feita, um operador de drone também de precisão muito bem qualificado, ajuda a resolver metade dos problemas. É mais ou menos isso, Por Cristiano? Aí. Ajuda bastante. Facilita muito a vida, né? Sem uma mão de obra qualificada, tudo fica mais difícil. E aí o Senar tá aí para qualificar, inclusive você é instrutor do Senar também, Sou instrutor do né? Senar, de drones, de pulverização. O Senar hoje ele tem uma gama de treinamentos muito grande e nos drones de pulverização, se eu não me engano, é o pioneiro no Brasil que traz treinamentos sobre drones de pulverização. São 10 instrutores, todos extremamente qualificados, justamente para apoiar aí o produtor, para apoiar o produtor e as pessoas que querem entrar no mercado, né, nessa área. E mão de obra qualificada e tecnificada, né, que faz a diferença. Então é isso. Muito obrigada por hoje, por acompanhar o Boa Tarde Produtor das 11h30 ao 12h30. Aguardamos você aqui amanhã, terça-feira. Muito obrigada. Hugo, conto com você amanhã? Estarei aqui amanhã. Precisão? Precisão no horário. Estaremos aqui juntos, minha amiga Dares. Obrigado pela parceria diária aqui no Boa Tarde Produtor. A parceria recíproca. Doutor Cristiano, mais uma vez, obrigado por estar conosco, atender o nosso chamado. Agora, a nossa gratidão maior vai a você. Nossa audiência é extremamente qualificada, que nos honra muito mais do que somente com seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui. Mas amanhã tem mais uma edição do nosso programa. Até lá!